Você já teve aquela sensação estranha, súbita, quase elétrica, de que já viveu exatamente esse momento antes? A mesma conversa, o mesmo ambiente, o mesmo gesto, com a certeza absoluta de que isso já aconteceu. Isso tem nome: déjà vu. E a neurociência descobriu que ele revela algo muito perturbador sobre o seu cérebro. Seu cérebro não grava a realidade, ele a reconstrói e nessa reconstrução, ele mente. Hoje eu vou te mostrar por que você não pode confiar completamente na sua própria memória. E não é metáfora, é neurociência. O termo déjà vu foi criado pelo psicólogo francês Émile Boirac no século XIX e significa, literalmente, já visto. É a sensação de familiaridade intensa com algo que racionalmente você sabe que está vivendo pela primeira vez. Estudos mostram que cerca de 60% a 70% da população já experienciou o déjà vu ao menos uma vez na vida. Ele é mais comum em jovens adultos, em pessoas cansadas ou sob estresse e, curiosamente, em pessoas criativas. Por muito tempo foi tratado como fenômeno espiritual, prova de vidas passadas ou percepção de universos paralelos. Para entender o déjà vu, precisamos primeiro entender como a memória funciona, e ela não funciona como você pensa. Seu cérebro não é uma câmera. Cada memória é uma reconstrução ativa, montada a partir de fragmentos armazenados em regiões diferentes. O hipocampo, uma estrutura no interior do lobo temporal, é o arquivista central dessa reconstrução. Quando você acessa uma memória, você não a reproduz, você a reconstrói. E nesse processo ela pode ser alterada. Detalhes mudam, contextos se misturam, e o cérebro preenche lacunas com informações plausíveis, mas que podem ser falsas. Pensa comigo, se cada vez que você lembra de algo, essa memória muda um pouco, quantas das suas memórias ainda são originais? A teoria mais aceita hoje é a do processamento duplo com falha de sincronização, desenvolvida pelo neurocientista Chris Moline. Normalmente, quando você percebe algo novo, o cérebro processa a experiência e depois a arquiva como memória, nessa ordem. No déjà vu, os dois processos de percepção e arquivamento ocorrem quase simultaneamente, com 1 milissegundo de defasagem. O resultado, o cérebro interpreta o presente como passado. Você sente que já viveu aquilo porque o circuito de reconhecimento disparou antes da hora. É como um eco neurológico, uma sombra da experiência que chega antes da experiência em si. Em 1995, a psicóloga Elizabeth Loftus, da Universidade de Washington, conduziu um experimento que mudou para sempre nossa compreensão da memória. Ela convenceu voluntários de que tinham vivido uma experiência de infância que nunca aconteceu, ficar perdidos em um shopping. Com apenas sugestões verbais e uma foto falsa, 25% dos participantes desenvolveram memórias detalhadas e emocionais do evento inexistente. Eles descreveram roupas, cheiros, o rosto de estranhos, com a mesma convicção de quem descreve uma memória real. A conclusão foi devastadora. Memórias falsas são indistinguíveis de memórias reais. Esse experimento não é só fascinante, é assustador. Porque significa que algo que você tem certeza absoluta que viveu pode nunca ter acontecido. Para a maioria das pessoas, o déjà vu é breve, inofensivo e até fascinante. Mas existe uma forma que é sinal de alerta médico. Pessoas com epilepsia do lobo temporal frequentemente experienciam déjà vu intenso e prolongado antes das crises convulsivas. Nesses casos, o déjà vu não é uma falha de sincronização, é uma descarga elétrica anormal no hipocampo e no córtex entorrinal. O neurocientista John Hollins Jackson descreveu isso no século XIX como estado sonhador, sensação de realidade que precede a crise. Se você experiencia déjà vu com frequência muito alta, acompanhado de confusão ou sensação de realidade, vale consultar um neurologista.
O problema das memórias falsas vai muito além da curiosidade científica, ele tem consequências reais e sérias na vida humana. O trabalho de Elizabeth Loftus foi fundamental para reformar o sistema judicial americano em relação ao testemunho ocular. Estudos mostram que o testemunho ocular, eu vi com meus próprios olhos, é a forma de evidência mais falível que existe. Pessoas inocentes foram condenadas com base em memórias sinceras, mas falsas, de testemunhas que acreditavam absolutamente no que diziam. Isso não significa que as testemunhas mentem, significa que o cérebro delas criou memórias falsas que sentiam completamente reais. Sabe aquela discussão de casal sobre quem disse o quê? E os dois têm certeza absoluta da sua versão? Pois é. Provavelmente os dois estão certos e os dois estão errados ao mesmo tempo. Há uma implicação filosófica profunda em tudo isso. Se nossas memórias podem ser falsas, o que isso diz sobre nossa identidade? Somos, em grande parte, a soma das nossas memórias, nossas histórias, nossas experiências, nossas versões do passado. Se essas memórias são parcialmente construídas, parcialmente inventadas, quem exatamente é o eu que as carrega? A neurociência não responde essa pergunta, mas a torna mais urgente do que qualquer pergunta filosófica abstrata. Porque essa não é uma questão de universidades, é uma questão sobre você, agora, hoje, nesse momento. A pesquisa sobre déjà vu e memória falsa está avançando rapidamente com o uso de ressonância magnética funcional e inteligência artificial. Cientistas já conseguem prever com certa precisão quando um déjà vu vai ocorrer, ao observar padrões de ativação no hipocampo. E pesquisas com IA estão mapeando como memórias falsas se formam e se consolidam, abrindo caminho para terapias de trauma. O objetivo não é eliminar a memória falsa, mas entender o cérebro profundamente o suficiente para saber quando confiar nela. O déjà vu não é magia, não é sinal do além, não é universo paralelo. É o seu cérebro sendo incrivelmente humano. Um órgão que trabalha o tempo todo para criar sentido, continuidade e identidade, mesmo que precise inventar alguns pedaços para isso. Saber disso não enfraquece sua memória, torna você mais honesto sobre ela e mais compassivo com quem lembra diferente de você. Sua memória não é um arquivo, é uma obra em construção permanente, e o arquiteto é você, mesmo quando você não percebe. Se você chegou até aqui, você já sabe que seu cérebro é muito mais interessante e muito menos confiável do que você pensava. Deixa o like, inscreve-se no Foco Total 72 e me conta nos comentários. Você já teve déjà vu? Como foi?